Versículo 6 em diante que diz: tirei de seus ombros a carga, e as suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia, e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvistes, não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrará ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e te encherei. Mas o meu povo não me quis ouvir a minha voz. Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos, e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel saindo da rocha. Deixa eu sentar, irmão. O Senhor lembra ao seu povo que foi Ele que tirou os cestos de seus ombros, quando eles caminhavam pelo deserto, levando bagagens, levando um monte de mudanças, de um lado para o outro, como nômades. Né? E o Senhor fez uma promessa que lhes daria uma terra prometida, e assim o Senhor fez. Eles, nas angústias, nas provações, clamaram ao Senhor, e o Senhor, lá do seu lugar oculto, no meio dos trovões, lá do céu, onde Ele está entronizado entre os querubins, o Senhor ouviu a oração. O Senhor deu vários livramentos. Isso faz nós refletirmos sobre a nossa vida, quando o Senhor também nos livrou das cargas. Muitas vezes nós descansamos depois que estamos aliviados. Paulo usa uma palavra assim: vós que fostes chamados à liberdade, não useis essa liberdade para dar ocasião à carne. Nós estamos sempre exortando os irmãos a respeito de vigilância, santidade, para que os irmãos desfrutem muito mais do poder de Deus. Enquanto algumas igrejas ali vizinhas fazem tantas promessas de bênção, a promessa é algo que vem após a sua obediência. As bênçãos do Senhor, elas vêm após uma prontidão. A pessoa que está pronta para fazer a vontade do Senhor, está pronto para colaborar, está pronto para se humilhar, está pronto para aceitar. Esses são aqueles que Deus tem abençoado e vai abençoar. Mas esse texto também fala de uma palavra que também foi lida aqui pelo irmão. Né? O Senhor primeiro ele lamenta aqui, antes de falar esse texto, no versículo 8, né? O Senhor lamenta, desejando muito que o povo dele tivesse dado ouvido, tivesse seguido corretamente. Quais seriam as bênçãos? Nós vemos que as bênçãos do Senhor, elas vêm após uma vida de sujeição, de obediência. Até Tiago diz isso: sujeitai a Deus. Ele fala a primeira coisa no seu versículo: sujeitai a Deus. Você quer um livramento? Quer a bênção? Só faça isso. Sujeitai a Deus. Isso é difícil para nós. Às vezes nós achamos que estamos sujeitos. Será que estamos sujeitos a tudo que a Bíblia diz? Será que a irmã e o irmão estão fazendo realmente tudo que o Senhor Jesus ensinou? Se humilhando, não é? Obedecendo? Será mesmo? Hoje em dia, cada um obedece aquilo que quer, aquilo que acha, aquilo que acha que cabe dentro de si. E não manda o outro tomar conta da sua vida. Falou assim comigo, quanto mais com uns com os outros. Acontece que as bênçãos, às vezes, do Senhor, os livramentos, a defesa, o escudo de Deus, não é perfeito na vida de muitos irmãos, por não levarem uma vida mais santa. Quando Paulo diz ali, revestimento da armadura de Deus, para eu vestir a armadura de Deus, eu tenho que me limpar primeiro. Para eu calçar os meus pés na preparação do Evangelho, primeiramente eu tenho que lavar os meus pés e descalçá-los, como Moisés fez no monte. Tirar o ego, o eu, a vontade, a ira, a carne, a carnalidade.
Mas quando a pessoa realmente não reconhece, fica muito difícil. Porque a palavra do Senhor diz que chega um ponto que Deus entrega a pessoa aos seus desejos, às suas paixões. Você sabe o que é paixões, irmão? Paixão é diferente de amor. Amor é uma coisa, paixão é outra. Paixão, geralmente ele é condenado, ele é tratado como algo assim que faz parte do pecado. A Bíblia não diz em lugar de você ter paixão por Deus, mas amar o Deus sobre todas as coisas. Paixão é um desejo muito grande por algo que a pessoa está gostando, por causa do interesse. Não é amor. Não é? Paulo diz assim, crucificai a carne com as suas paixões. Não, crucificar a carne com as suas paixões. Então, você também. Não haverá entre ti Deus alheio, versículo 9, nem se prostrará ante um Deus estranho. Uma das causas em que o povo se afastava de Deus era porque, já que não tinham tanta comunicação pessoal, cada um, né, mas tinha lá Moisés, tinha os profetas, o povo se desviava com muita facilidade. Hoje, tendo o Espírito Santo, o povo já se desvia da verdade, né? Mas então, o Senhor reclamou porque eles adotavam ídolos das nações vizinhas como seus defensores, como os seus amuletos, isso mesmo. Isso levantava a ira do Senhor, provocava o Senhor. Então 10 diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e eu que tirei vocês. Não foi um ídolo de prata, não foi um ídolo de ouro, um ídolo do bezerro. Se fosse assim, o bezerro ia andando na frente falando, né, mugindo, vem atrás de mim. Não foi. Mas o homem tem uma fantástica fantasia criada na sua mente e tentado por um espírito ruim. A pessoa cria muita ideia, e assim eram eles. Criavam tantas coisas nas suas mentes e adotavam os ídolos como seu Deus. E aquilo irava o coração do Senhor. E o Senhor falava pelos profetas, por Moisés, queria destruí-lo, queria trazer o mal sobre eles. Não é? Então, o Senhor sempre professou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Mas diz aqui, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e não me quis. Na verdade, eles ouviam que os profetas falavam, que Deus falava. Mas o sentido aqui, ouvir a minha voz, significa que eles não obedeciam, não queriam atender. Eles sabiam das ameaças de Deus, mas não queriam atender. Não é? Aí que acontece. Deus que criou a nós, que criou o coração, como ele disse, né? Aquele que criou o pensamento não saberá? Aquele que criou o olho não verá? Aquele que criou o ouvido não escutará? Deus é que criou sua audição e criou muito inferior nele. Porque o Senhor ouve coisas que nós não ouvimos, vê coisas que nós não vemos. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. E Israel não me quis, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Esses desejos dos seus corações é o que o irmão leu lá em Romanos 1. Já que não se importaram com Deus, Deus entregou aos desejos dos seus corações. Acaso que Deus entrega as pessoas a situações que começam as pessoas a lamentar, a chorar, quando se veem apertados. Mas olha a vida anterior, não busca o Senhor convenientemente. Não estão servindo ao Senhor convenientemente. Irmão, eu já caminhei para ir para a igreja debaixo de chuva, debaixo de sol, sem dinheiro, com dinheiro, com a barriga cheia, com a barriga vazia, com doença, sem doença. Eu, até o dia de hoje, vou fazer 52 anos, eu me sinto um vitorioso nessa vida. As perdas materiais que eu tive foram recompensadas do outro lado pelo Senhor. Não posso nem reclamar. Deus me deu tanto dobro, foi muito mais do dobro do que já me levaram. Irmão, já me levaram muitos dias dessa vida, hein? Muita coisa. Mas Deus sempre me deu do outro lado. Eu não vou atrás de ninguém para brigar por causa de 700, 800, R$1.000, não vou. Pega na mão do Senhor. Deus vai fazer algo. A não ser que Deus mande. Muitas perdas, muitas coisas, muitas calúnias, já morreu tanta gente que já me caluniaram, tantas pessoas se levantaram. Tudo é por causa da verdade.
O Senhor, Ele torna-se o nosso escudo continuamente quando nós nos sujeitamos a Deus. Eu só lamento por não ter me sujeitado mais e não poder alcançar mais. Gostaria de alcançar mais. Eu me esforço, mas quero alcançar mais. O Senhor tem tido um cuidado conosco. Eu já vi aqui na igreja Deus mudar muitos sentimentos de irmãos, desejos, opiniões, depois de ter provado para o irmão, para a irmã, sobre o seu erro, sobre os nossos erros. Esse é o cuidado que Ele tem conosco. Se nós obedecer, Ele vai guiar até o nosso sentimento. Mas se nós insistirmos, Ele vai entregar nós ao nosso sentimento. E aí é uma situação meio complicada. Porque a Escritura diz em Provérbios que enganoso é o coração do homem. Se o coração do homem é enganoso, nós podemos ser enganados todos os dias pelos sentimentos do nosso coração. É só desligarmos um pouquinho da lâmpada, da energia de Deus. O coração começa a sentir coisas que não vêm do Senhor e nos comanda a tomar decisões e a falar aquilo que não é do Senhor. E para sairmos dessa nossa razão não é fácil. Que a razão do homem o eleva a uma soberba, a um ponto de que ele se julga correto e certo. E aí, irmãos, sem a pessoa perceber, o Espírito pode se afastar da pessoa. Deus, lá no livro de Romanos 1, abandonou. Eu quero dizer para os irmãos que nos últimos dias, isso está acontecendo em larga escala. Há muitos crentes frios nesse mundo, que o Espírito de Deus está se afastando deles, porque eles não estão se importando à obediência à palavra. Criam obediência, criam doutrina, criam modos, criam meios de servir ao Senhor, fora das Escrituras. Nós chamamos de formalismo. O formalismo são ideias estabelecidas de servir a Deus de maneira fora das Escrituras, fora do conselho de Deus. Formalismo, e bota aquilo como regra, né? E nós, na verdade, somos exortados pelo Senhor através dessa palavra, pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Irmãos, que nunca haja nos irmãos um sentimento fora do Senhor, para que o Senhor não nos entregue a um sentimento carnal, a um sentimento nosso, aos nossos próprios conceitos, né? Então o Senhor lamenta novamente, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, que andasse nos meus caminhos. Irmãos, nessa noite, faz um exame de você mesmo. Você está andando no caminho? Você está andando exatamente como tem aprendido na palavra de Deus? Leia comigo os textos, acompanhe para você não ter dúvida. Ande segundo o querer do Senhor. Há promessa, essa promessa não é só no Velho Testamento, não. Há promessas de Deus, né? Em breve eu abateria os seus inimigos. Olha, às vezes essas questões entre pessoa e outra, questões na justiça, nem sempre é a mesma coisa, tá? Mas às vezes, irmãos, é por falta de as pessoas se sujeitarem mais ao Senhor. E algumas delas se perdem, porque Deus não está se importando em abençoar, porque vai pecar mais ainda e vai se afastar do Senhor. É uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Eu estou mesmo no caminho? Eu estou numa igreja fazendo parte ali, mas não estou andando conforme exatamente diz a palavra. Será que nós não levamos muitas coisas da vida no banho-maria, como diz aí, ou seja, mornamente? Será que muitas coisas, muitos textos, muitas doutrinas, eu tomo mais ou menos, ou quase não tomo, e só sigo aquelas que me convêm? Precisamos pensar nisso, para que a nossa vida seja agradável ao Senhor. Para o que Tiago disse, vem se cumprir: sujeitai a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Há várias promessas nas Escrituras, que para Deus nos abençoar, precisamos tomar muitas decisões certas. Precisamos mudar muitas coisas do nosso viver, antes de clamarmos ao Senhor. Algumas delas Deus está ouvindo, só vai dar no tempo certo quando nós estivermos preparados. Mas a Escritura diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve, em breve, Deus abreviaria. Em breve
eu abateria os seus inimigos. Em breve, Deus sempre quis um povo exemplar, aonde a igreja é exemplar, aonde a família é exemplar, aonde os casais são exemplar, aonde tem uma mulher, um homem exemplar, um jovem exemplar, Deus em breve abate os inimigos. Mas aonde o povo vai morrendo, deixando as coisas do Senhor em último plano, não é? Colocando para fora seu egoísmo, sua soberba, sua altivez, palavras agressivas, zelos demasiados, a coisa enrola na vida da pessoa. Aqui na igreja vocês podem observar todos os irmãos que têm entrado dentro das escrituras para obedecer as coisas que Deus tem feito na vida dos irmãos e das irmãs. Os irmãos podem julgar, podem ver por si mesmos, não é? Eu tenho acompanhado irmãos que Deus tem feito crescer, e outros que estão parados, e outros que decresceram. Eu tenho observado isso. Tenho observado, porque o Senhor nosso Deus, irmão, Ele é o mesmo. Fora das provações, perseguição dos países, como o nosso país aqui não tem uma perseguição terrível como tem em outros países, nós aqui, servos de Deus, povo de Deus, eram para estar desfrutando muito mais das coisas do Senhor. Claro, quem está na obediência está desfrutando. Não estou falando só de bens materiais, estou falando de tudo mesmo, irmão. Aqui no caso, abater o inimigo, né? Em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor, ter-se-iriam sujeitados, e o tempo deles seria eterno. Quer dizer, Deus ia ampliar o tempo do povo. Para que Deus quer povo na terra em rebeldia, desobediência, no mau testemunho, andando igual ao mundo, fazendo propaganda do mundo, faz mais propaganda do mundo que as coisas de Deus. Para que Deus quer um homem desse, uma mulher dessa? Deus quer um homem que verdadeiramente fale como Deus, fale como Jesus, ande como Jesus, ame como Jesus. No caso das varoas, as varoas devem dar exemplo, ser submissas aos seus maridos, serem sujeitos, não falar com altivez contra varão nenhum, a não ser que seja pelo Espírito de verdade, mas na carne, quando manda a lei, calar-se. Os varões, não é? Honrar, os casados honrar suas esposas, viver com ela como se seu próprio corpo, um monte de coisas que muitos de nós aqui, quem sabe, não colocam em prática. Pedro fala que as varoas devem honrar os seus maridos ali, como Sara, não preocupada com o enfeite exterior, mas com o seu interior, como adornavam as santas, como Sara que chamava o esposo, o Abraão, de Senhor. Será que nós cumprimos tudo mesmo? Por que o tempo se prolonga das bênçãos? É bom a gente fazer uma reflexão. Se nós varremos muitas coisas nas nossas vidas, vai ser uma mudança radical na vida de vocês. Muitas coisas Deus vai fazer. Viu? Não chamo vocês para fazer campanha, não chamo ninguém para vir fazer feliz, para apanhar dinheiro. Eu chamo vocês para dentro da Escritura. É de graça. É de graça. É de graça. Qual é o sacrifício? Não precisa acender fogueira, não precisa comprar livrinha, amarrar nada, nem chavinha ungida, nem nada. Só precisa você mergulhar. Mas Deus, lava da palavra. Irmãos, pode fazer uma prova. Quer ver uma coisa? Quando vocês lerem ali em Malaquias, que aqueles que ofertam e dão seus dízimos, tem autorização de Deus de fazer uma prova. Fazer uma prova. É claro que essa palavra ela só funciona se você for um bom administrador. Mas se gasta com qualquer coisa, como diz em Malaquias, por que você está gastando seu dinheiro? Malaquias não, Isaías 55, porque tu está gastando o teu dinheiro naquilo que não é pão. Por quê? O Senhor vai tomar conta disso. Ele vai requerer. Porque lá em Eclesiastes diz assim, rapaz, o que vê os seus olhos, o que está no seu coração, requer em todo o teu tempo. Sabe uma coisa? Por todas as outras coisas eu vou te trazer juízo. Então Deus vai te trazer juízo. Quando você precisar do dinheiro, Ele vai dizer, o que você gastou? O que você comprou? Então ela diz, por que gastar dinheiro naquilo que não é bom e num produto que não pode satisfazer? Mas se tiver na obediência, o Senhor dará ali uma porta aberta, fazer provas de mim. O Salmo diz assim, provai vezes que o Senhor é bom. Irmãos, Ezequias reivindicou um direito de bênção, e o Senhor considerou que ele realmente tinha dado no caminho do Senhor. E o Senhor concedeu 15 anos de vida.
Sabe o que eu estou falando para os irmãos? Deus quer bater o inimigo. Mas vamos fazer um concerto. O que seus olhos têm visto? Irmãos que ficam vendo televisão, vendo um monte de coisa que não presta. Depois vai orar, não tem graça, não tem força, não vê a coisa acontecer, não tem poder, não tem autoridade. Irmãos que falam da vida do seu irmão para outra pessoa, vai alongando o problema. Como que Deus vai abençoar? Como que Deus vai bater o adversário, irmãos? Nem eu esperava por essa exortação. Até eu tomo para mim. Porque eu leio com temor, eu sou o primeiro. Só estou falando porque também, irmãos, eu preciso realmente, né, estar cada vez mais buscando conhecimento, verificando o meu viver. A purificação é uma limpeza para que o espírito possa ficar à vontade. Imagine se chegasse uma notícia para nós que agora, no sábado, ia vir a presidente aqui na igreja, com certeza. Todo mundo ia querer arrumar a igreja. Todo mundo. Era só fazer assim, irmão, quero toda a igreja aqui no sábado de manhã. Já havia igreja em peso. Nós vamos pintar, nós vamos fazer faxina, nós vamos dividir os grupos. Não, vamos todos lá. Quero todo mundo aqui, todo mundo ali. O Espírito de Deus quer fazer uma obra na vida de vocês. Faça assim. Arrume tudo que está fora do lugar. Lava, santifica, purifica, perfuma, para que o Senhor possa operar. Vocês sabem muito bem que já fizemos muitos estudos a respeito de Deus manifestar grandes obras. No passado, por exemplo, Deus exigiu do povo que o povo se santificasse. Deus assim fez em alguns momentos para mostrar para o povo que os grandes livramentos, ele é precedido de obediência, santidade, limpeza, lavagem. Pois diante da honra, na frente da honra, antes de você ser honrado, primeiro, santidade, humildade, obediência, limpeza, é isso mesmo. Ao invés de você subir 7 vezes no monte de joelho, ao invés de você fazer, não sei o que, 7 vezes não sei o que, pode dizer uma coisa? Obedeça a palavra. Leia Isaías 58. O povo reclamava, Senhor, por que jejuamos nós e tu não atenta para isso? Deus atenta para jejum, oração, sacrifício, de pessoas que não repartem o seu pão, não amam o seu próximo, não obedecem a palavra. E o Senhor disse, é esse o jejum que eu escolhi? Ele não disse que ele não queria que a pessoa jejuasse, mas ele disse, é esse o jejum que eu escolhi? Que o homem abata a sua alma como um junco e fique encurvado? Não é antes disso que reparta o teu pão com o faminto? Que vendo nu o cubra? Que vendo descerrado recolha? Então romperá a tua luz. Antes que clame, eu direi, eis-me aqui. Ó, você está com dificuldade? Nem sempre é o diabo. O diabo. Tá bom, o diabo é o tentador. Mas viu o que você está fazendo? Qual é a brecha que você deu para ele? De repente ele está no caminho mesmo. Sabe por que você deu a brecha? Ele está lá, empacando a coisa. Sejam obedientes. E vocês vão ver a glória do Senhor. Sejam mais educados conosco. Olha, eu vou ser sincero, não vou falar muita coisa aqui não, mas eu não aprovo muitas coisas. Às vezes eu ouço, brincadeira. Respeite uns aos outros, como se você estivesse vendo Jesus. Cada irmão, e o irmão também, claro, não usa da bondade do seu irmão para descansar, mas cada irmão é como se você estivesse lidando com Jesus. Porque Jesus mesmo disse, a qualquer um desses pequeninos que vocês fizerem, vocês fazem a mim. Mas vou dizer uma coisa, tudo que você fizer para o seu irmão, está cumprida a lei do Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também Paulo diz assim, que cada um de vós não busque o proveito próprio, mas aquilo que é do seu irmão. Olha, irmãos, fazendo isso, vai romper a luz de muitos irmãos aqui que está precisando ser rompida. Muitas coisas são amarradas, empacadas, é por causa dessas coisas. Assim diz o Senhor. Deus abençoe meus irmãos. Vamos desfrutar da bênção de Deus. Vamos, irmãos? Então, irmãos, a partir de hoje, alguma coisa que estiver pendente, faça por amor. Não sobrecarregue ninguém, não exagere, não tenha um zelo demasiado, é só aquilo que está no alcance. Presta bem atenção, o zelo demasiado mata também. Mata os outros e mata nós.
Vamos dobrar o joelho? E vamos louvar o Senhor com uma palavra de oração?